E aí galera, saca só a história desse anime aqui. Yuya é um gordola que desde sempre sofreu bullying, mas não só na escola, em sua casa também, vindo de seus pais e irmãos. Em sua família, o único que realmente gostava de Yuya era seu avô, que em seu testamento deixou sua casa para Yuya. Dentro da casa, Yuya encontra por acidente uma porta secreta que o leva para outro mundo, dando a ele poderes fantásticos e mudando drasticamente sua aparência. Interessante, né? Mas antes de começar com a história, já deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para dar aquela fortalecida, beleza? Bora pro recap! O anime começa com Yuya contando sua história melancólica. Até ali, sua única sorte na vida foi ter nascido. Em um certo momento, andando na rua, Yuya presencia alguns homens importunando uma garota. Ele, após relutar muito, toma coragem e tenta defender a garota. Fala que ela não quer fazer o que eles estão pedindo e diz que isso não é nada legal. Os marginais ficam totalmente revoltados com a intromissão dele e começam a o espancar. Por sorte, Yuya sai com vida, mas fica bem machucado. A garota tenta oferecer ajuda, mas ele nega e vai embora. E nesse momento, nos é mostrado um flashback de Yuya conversando com seu avô, que diz para ele sempre ajudar aqueles que têm problema e fala também que para isso, ele terá que ter bastante coragem. Yuya pensando diz que entende que sua aparência repulsiva incomoda as pessoas e que sempre sofreu bullying, mas diferente do normal, isso acontecia tanto na escola quanto em sua própria casa. Seus próprios pais e irmãos o tratavam mal. E tudo isso piorou quando seu avô faleceu. Ele era a única pessoa que era carinhoso e gostava dele. Por seu avô deixar sua casa e pertences apenas para Yuya, sua família ficou furiosa e o chamou de ladrão de herança. E em seguida o expulsou de casa. Yuya, após isso, teve que se desdobrar para estudar e trabalhar para se manter e manter também a casa. Certo dia, completamente frustrado por sofrer bullying e apanhar, Yuya soca a parede do banheiro de sua casa. E nesse momento, uma porta secreta se revela e Yuya pela primeira vez encontra o quarto secreto de seu avô. Lá dentro, há vários artefatos do seu avô. Yuya pensa que deve ser porque ele viajava pelo mundo todo. Porém, não é sempre que vemos um cubo vermelho flutuando por aí. Em seguida, Yuya encontra um tipo de portal e se interessa. Ao abri-lo, se depara com uma casa e resolve entrar para ver do que se trata. Logo ao entrar, um display aparece em sua frente, com algumas informações. Ele informa que Yuya, ao entrar ali, adquiriu algumas habilidades, como por exemplo, a habilidade de avaliação e resistência. Yuya também conseguiu o título de mestre da casa e visitante pela primeira vez em outro mundo. Yuya não entende nada e continua explorando. Diversas telas seguem aparecendo em sua frente, explicando a ele tudo o que ele vai vendo. Yuya começa a perceber que o que ele está passando se assemelha muito aos jogos RPGs e começa a se empolgar por estar ali. Em seguida, ele abre a janela e se depara com um lugar muito bonito. Em cima da mesa, ele encontra uma carta. Nela estava escrito que o antigo proprietário dela acabou perdendo a vida e deixou ela e tudo que há dentro para o primeiro que a encontrasse. Yuya encontra algumas armas que aparentam ser absurdamente fortes. Yuya começa a guardar algumas armas ao ver que elas são muito perigosas, mas enquanto faz isso, um tipo de minotauro monstruoso aparece e vem em direção a Yuya. Felizmente, uma barreira circunda a propriedade e o monstro não consegue atravessar. Ao olhar para o bicho, é revelado seu nome. É um ogro sangrento de nível 300. Yuya, após superar seu medo, decide usar a lança para atacar o bicho. E surpreendentemente, a lança atravessa o bucho do ogro e ele vai de arrasta para cima. Após isso, ele observa seus status e repara que subiram muito. E após isso, ele vai em direção ao local onde o ogro estava e percebe que restou apenas alguns itens. Cansado, ao tentar voltar para casa, uma mensagem dizendo que há itens para converter por dinheiro aparece. Ele aceita e percebe que os itens que ele ganhou virou dinheiro do mundo real. Mais tarde, naquela noite, Yuya começa a sentir muita dor e seu corpo começa a se transformar. No dia seguinte, ele acorda todo shapeado. Com certeza usou alguns venenos por aí. Ele nota que tem algo estranho, mas não consegue se olhar, já que na noite passada, ele acabou quebrando seu espelho. Ele volta para o outro mundo e começa a observar algumas plantas. Nesse momento, novamente outro monstro tenta atacá-lo, mas assim como o outro, ele não consegue atravessar a barreira mágica. Yuya pega sua lança e arremessa no slime infernal, que é facilmente derrotado e assim como o outro monstro, deixa alguns itens raros. Ele vende os itens e diz que agora deve comprar um novo uniforme escolar, já que agora ele está fibrado e não precisa mais daquela lona gigantesca que ele usava antes. Yuya segue sua vida tranquila no outro mundo, e seus status vão subindo drasticamente enquanto ele trabalha e luta contra os outros monstros invasores.
Mas apesar dele ter ficado muito forte, Yuya fica receoso, já que suas aulas voltam no dia seguinte. E ele ainda carrega consigo os traumas do bullying constante que ele sofreu a vida toda. Mas apesar dele pensar isso, enquanto ele vai para a escola, Yuya chama a atenção de todas as garotas, que falam que ele é muito lindo e tem as pernas longas. Yuya finalmente chega em sua sala de aula e se senta. Ao sentar, os valentões que sempre batiam nele o chamam e perguntam quem diabos ele é, já que nunca o viram por ali. Nesse momento, ele revela que é Tenjo Yuya, e agora todos ficam chocados e falam que de maneira alguma ele seria aquele gordola estúpido. Nesse momento, seus irmãos observam e também ficam completamente chocados. Após isso, Yuya vai correndo para o banheiro e se olha no espelho. Toma um susto ao ver que agora ele é gatão e já não tem mais aquela aparência repulsiva. No fim daquele dia, os alunos da escola o confrontam e pergunta o que ele fez para ter ficado daquele jeito. Ele tenta explicar e diz que apenas aconteceram muitas coisas durante as férias. Enquanto seus irmãos estão o insultando, falando que ele é um inútil, que não tem como ele ter ficado lindão daquele jeito no curto período das férias, nesse momento, uma limusine para em frente a eles. E de dentro dela, sai uma garota que chama por Yuya. Ela pergunta se é realmente ele, e ele confirma. A garota fica meio confusa, já que da última vez que ela viu ele estava consideravelmente mais redondo. Yuya não entende de onde ela o conhece, mas ela o relembra. Ela é a garota que ele protegeu dos marginais dando narigada nos punhos deles. Yuya, após ela falar, se lembra e pergunta a ela como sabe o seu nome. Ela diz que após ele salvar ela o investigou para descobrir quem ele é e assim conseguiu chegar até ele para agradecê-lo. Como forma de agradecimento, ela convida Yuya para estudar no Instituto Ousei, uma escola onde só a elite da elite estuda. Em seguida, ela se desculpa por demorar a se apresentar. Fala que seu nome é Hojo Kaori e ela faz parte do conselho estudantil da escola Ousei, enquanto seu pai é presidente do conselho geral da escola, que quando ouviu que Yuya salvou sua filha, disse que queria que ele viesse estudar no instituto. Yuya fica desconcertado e fala que não tem capacidade para estudar numa escola de tanto renome. E nesse momento, seus irmãos o interrompem e pedem para se matricularem lá no lugar dele, já que segundo eles são gênios e superiores a Yuya, tanto em esporte quanto nos estudos. Kaori nega veementemente e fala que tem uma grande dívida com Yuya e não gostaria de ter pessoas que não se inscrevem e não deixam um like aqui no vídeo na sua escola. Na verdade, ela não gostaria de ter pessoas que insultam Yuya na sua escola. E fala também que suas ações e palavras foram todas investigadas enquanto ela procurava informações sobre Yuya. E volta a falar com Yuya que ele não precisa se preocupar, já que o Instituto Tousei valoriza mais o caráter que os pontos fortes acadêmicos. E ela faz uma proposta para ele. Ela irá mostrar a escola e ele decide se fica ou não. Ele aceita e vão em direção à escola. Ao chegar, ele fica impressionado com a beleza da escola. E logo em seguida, é levado para falar com o presidente da escola, o pai de Kaori. Ele se curva e agradece a Yuya por ter salvo sua filha. Yuya diz que não fez nada demais, mas Kaori valoriza sua coragem, já que naquele momento, muita gente passava e fingia que não viu nada, mas ele parou e tentou ajudá-la. E o pai de Kaori diz que isso é a prova de seu caráter, que é o que eles mais prezam no instituto, e novamente refaz a oferta. Ele convida Yuya para estudar no instituto e também não terá que pagar mensalidade alguma. Yuya segue relutante, já que para ele apenas prodígios estudam naquela escola. O diretor então faz uma proposta. Ele ficaria e assistiria às aulas por um dia, e caso ele gostasse e se sentisse apto, ele poderia ficar. Nesse momento, uma professora entra na sala e diz que ela será sua professora durante aquele dia. Os dois vão para a sala e Yuya é apresentado para a turma. Ao vê-los, todos ficam paralisados. Yuya, ainda com seus traumas do bullying que sofreu a vida toda, começa a pensar que é por causa de sua aparência feia e repugnante. Mas não é isso que acontece. Todos ficam chocados porque agora ele é gatão e todo shapeado. As garotas da sala ficam caidinhas por ele. E logo a professora manda Yuya para o lugar de sempre de todos os animes. Como vocês já devem saber, é a última carteira ao lado da janela, um clássico dos animes. Ao lado de Yuya, tem uma gótica que o observa. A professora manda ela sentar junto dele e compartilhar seu livro, já que Yuya ainda não tem o seu. E ela faz isso rapidamente. Ela fica com um pouco de vergonha. E Yuya, complexado do jeito que ele é, começa a achar que a garota já o odeia. Após isso, Yuya começa a ter a experiência de como são as aulas no Instituto Ousei. Fala que não é muito diferente
dos tipos de aulas que ele já está acostumado. A grande diferença é que os alunos participam muito mais e se divertem muito enquanto têm as suas aulas. Ao fim daquela aula, Yuya é convidado por um colega para ir ao refeitório bater um rangão da hora. Ao chegar, diante de várias opções, Yuya não sabe o que escolher, e o seu colega de classe o aconselha o especial do dia. Logo eles pegam a comida e se sentam na mesa junto de um garoto chamado Shingo. Eles começam a falar de animes e Yuya fica animado em conhecer pessoas que também têm gostos em comum. Yuya comendo, nota que todos ao redor estão o observando. Yuya pergunta aos garotos se é por conta do seu uniforme diferente, mas eles respondem que não, e sim por conta do seu rosto. Após comerem, Yuya vai à sala do diretor e diz que gostou muito da escola e queria sim aceitar sua oferta. Após sair da sala, Kaori o aguardava lá fora. Ela o chama para dar um rolê e eles vão para o centro comercial e começam a comer um tipo de crepe. Enquanto eles estão comendo, Yuya pergunta como ela soube que era ele quando o encontrou, já que ele parecia o deus porco do One Punch Man. Ela responde que apesar dele ter emagrecido bastante, os seus olhos continuaram os mesmos olhos gentis e sinceros que ela havia visto antes. E após isso, eles experimentam seus crepes, e cada um dá uma mordida no do outro. Após isso, Yuya volta para casa e resolve voltar mais uma vez para o outro mundo. Ele continua lutando contra os monstros e subindo de nível, porém, ele nota que está subindo mais lentamente e decide sair de sua casa e adentrar mais profundamente na floresta, visando encontrar monstros mais fortes para ganhar mais experiência. Ao entrar na floresta, ele encontra várias pessoas caídas e um monstro horripilante com a boca cheia de sangue. Ele percebe que esse monstro é muito forte e estava encurralando uma pessoa que parecia ser uma humana. Então, ele decide atacar o bicho, que repele seu primeiro ataque, mas enquanto ele gasta tempo fazendo isso, Yuya já salta e desce uma bicuda na cara do bicho feio, que cai no chão. Após isso, Yuya olha para a garota, que está meio abatida. Ela fala com ele e avisa que em suas costas tem algo. Yuya vira e o bichão volta para macetar ele. Yuya contra-ataca e invoca sua espada corta tudo, e literalmente corta o bicho no meio. Quando ele vai conferir como a garota está, ela desmaia, e nesse momento, Yuya escuta pessoas gritando por ela, e vai embora. Aqui, descobrimos que ela é alguém muito importante. O vídeo de hoje já começa com Yuya se perguntando como ficou aquela garota que ele salvou. Mas não se preocupa muito, já que viu muitos soldados chegando para ajudá-la. Ele deixa isso de lado e se dá conta que tem poucas roupas agora que emagreceu, e decide ir fazer compras, já que agora ele tem bastante dinheiro. Ele vai para o shopping e, como de costume, por onde ele passa ele chama a atenção das pessoas, principalmente das garotas. Após isso, é mostrado que uma agência de modelos está com problemas, já que o garoto modelo que ia participar das filmagens está bem atrasado. O fotógrafo-chefe decide procurar alguém no shopping para substituir o cara que está atrasado. Vocês já devem imaginar o que vai acontecer daqui pra frente, né? O fotógrafo e sua equipe saem pelo shopping procurando alguém para substituir o garoto. Enquanto isso, nos é mostrado Yuya com dificuldades para escolher uma roupa, visto que há muitas opções. Enquanto ele escolhe algumas roupas, duas garotas chegam e perguntam se ele está livre agora. Elas dizem que pode acompanhar ele se ele quiser. Yuya fica nervoso e recusa, mas de um jeito que deixa as garotas bobinhas por ele. Elas ficam completamente paralisadas e Yuya vai embora. Enquanto ele segue, o fotógrafo dá de cara com ele enquanto descia pelas escadas rolantes. Ao olhar Yuya, ele decide que será um modelo perfeito para as filmagens. Ele explica a Yuya a situação, e ao ver que muita gente dependia daquelas fotos, ele decide ajudar, mesmo não levando muito jeito para aquilo. A garota que participa com ele das fotos tenta ensiná-lo e consegue acalmar Yuya, visto que ele estava muito nervoso. Ele acha ela incrível e decide dar seu máximo para não ficar para trás. Eles continuam, mas Yuya continua com vergonha, já que em algumas fotos eles têm que ficar muito perto um do outro. Enquanto isso, o anime nos mostra aquela garota que Yuya salvou na floresta e ela já parece estar recuperada, e se lembra de Yuya. Logo decide sair e reencontrar ele. Ela fala que tem a obrigação de agradecer a ele por ter salvo a sua vida. Os guardas dela tentam alertá-la do perigo, mas ela insiste e eles não têm escolha a não ser acatar os pedidos dela. Após isso, voltamos ao shopping e Yuya e a garota dão uma pausa. Eles começam a conversar e Yuya começa a tossir. Ela oferece um lenço e ele diz que não precisa. Ele volta a falar com ela e diz que ela é incrível por fazer tudo aquilo para ser fácil, algo que para ele está sendo muito difícil. Yuya pergunta a ela o porquê dela ter virado modelo.
Ela diz que desde pequena seus pais trabalhavam muito e não davam muita atenção para ela, e que sendo modelo foi uma forma deles prestarem mais atenção nela. Nesse momento, o garoto que era para ser um modelo aparece. Todas as garotas do shopping o conhecem e gritam por ele. Ele fala que atrasou porque bebeu demais no dia anterior. Ele chega para Miu, a garota, e diz para eles terminarem logo a sessão de fotos. E depois coloca ela contra a parede. Yuya, ao ver que ela estava desconfortável, vai defender ela e diz que ela não está gostando daquilo. O garoto fica bravo e parte para dar um soco em Yuya, que simplesmente dá um ipom no cara que cai no chão. Yuya fica desesperado, já que o garoto é bem famoso. Mas ao contrário do que ele esperava, as garotas que assistiam começam a torcer por ele. O playboy fica indignado, fala que faz artes marciais e não poderia ser derrotado tão facilmente. Nesse momento, o fotógrafo diz que filmou tudo e que se ele não quisesse acabar com a própria carreira, deveria ir embora imediatamente. E assim ele faz. Vai embora com o rabo entre as pernas. Miu, após isso, agradece Yuya por tê-la protegido dele. Fala também que ultimamente ele tem perseguido ela e ela não sabia mais o que fazer. Após isso, o fotógrafo pergunta a Yuya se ele não queria seguir a carreira de modelo, já que ele leva muito jeito para isso. Yuya agradece gentilmente e diz que aprendeu muito naquele dia, mas diz que acha que não é capaz disso por enquanto, e por hora deve recusar. Em seguida, o fotógrafo entrega um monte de roupas novas para ele, como pagamento pelo trabalho que ele teve. Fala que gostaria de pagar em dinheiro, mas como ele não é de nenhuma agência, isso dificulta. Yuya tenta recusar, mas acaba aceitando, e logo vai embora. Mais tarde, ele resolve ir para o outro mundo e treinar um pouco. E nesse momento, nos é mostrado que a princesa e seus soldados foram atacados enquanto procuravam por ele. E novamente, Yuya aparece e salva eles. Vai derrotando monstro por monstro numa facilidade incrível. Após ele terminar, começa a tratar os feridos e a princesa vem falar com ele. Ela disse que veio porque tinha algo muito importante que queria dizer a ele. E do nada, absolutamente do nada, ela pede para vocês se inscreverem aqui no canal e deixar o like aqui no vídeo. Se inscreve aí, hein? Na verdade, ela pede Yuya em casamento. O líder dos cavaleiros pergunta a ela o que diabos ela está pensando. E ela diz que obviamente foi um pedido de casamento. Ele responde que isso ele notou, mas quer saber por que diabos ela pediria alguém que ela nunca havia visto na vida em casamento. Ela começa a discutir com seu guarda e Yuya interrompe dizendo que se eles ficarem ali por mais tempo, acabariam sendo atacados por monstros novamente, e convida eles para sua casa. E fala também que a sua casa fica naquela floresta. Eles ficam impressionados de alguém morar ali, já que aquela floresta é conhecida por ter muitos monstros e ser muito inóspita. Ao chegarem, eles se apresentam. O guarda se chama Owen e serve a garota, que se chama Lexia von Arcelia, a princesa do reino Arcelia. Ela novamente agradece a ele por ter salvado ela e seu soldado. Yuya, ao saber que ela é uma princesa, fica meio nervoso e pede desculpas por seus modos, e se apresenta. Eles acham bem estranho seu nome, já que é bem comum para aquele mundo. O soldado fala com Yuya que o rei, pai de Lexia, gostaria de ter uma audiência com ele presencialmente para agradecê-lo apropriadamente por salvar sua filha, mas fala que Yuya precisaria de 5 dias para isso. Yuya então fala que iria demorar para ele ter esses 5 dias livres, que seria na Golden Week, um tipo de feriado lá do Japão. Owen, o guarda, diz que não tem problema. Assim que ele puder, ele deve ir encontrar o rei. Após isso, eles vão embora e a princesa diz que na próxima vez ela conseguirá o coração dele. Yuya volta e vai indo para a escola. E como era de se esperar, por onde ele passa ele chama a atenção das garotas, que ficam babando nele. Ele chega à escola e vai falar com o presidente do instituto, que deseja a ele uma boa vida na escola, e ele novamente é apresentado para a turma. Após isso, Yuya e uma garota assistem alguns garotos jogando futebol, e Yuya acha incrível. Em certo momento, um garoto chuta uma bola bem forte e essa bola logo acertaria Kaede, a garota que estava ao seu lado. Mas antes da bola chegar, Yuya faz um movimento meio doido a lá Ibrahimovic e faz um golaço bem de longe. Após ele salvar ela, todos ficam chocados. Ele vai perguntar se ela está bem. E nesse momento, como era de se esperar, mais uma garota fica caidinha por Yuya. Esse cara se quisesse passava o rodo naquela escola. O garoto que chutou a bola vem se desculpar com Kaede. E ela diz estar tudo bem,
já que Yuya não deixou que ela se machucasse. Após isso, nos é mostrado Yuya na sala de aula, e lá embaixo, Kaori na educação física acena para Yuya. E nesse momento, uma gangue de motoqueiros chamados Ogros Vermelhos invadem a escola e começam a tumultuar. Kaori entra na frente e manda eles ir embora, já que a polícia logo chegará. Nesse momento, nos é mostrado o irmão e a irmã pilantra de Yuya. Eles falam que chamaram aquela gangue para se vingarem pelo fato dela convidar o irmão idiota deles e menosprezarem eles. Kaori novamente fala que a polícia está vindo, e eles falam que vai demorar para eles chegarem. E enquanto isso, eles podem fazer um grande estrago, e até mesmo sequestrar ela. Ao ver isso, Yuya pensa em ir salvar ela, mas ao lembrar de todos aqueles anos de bullying e sofrimento, ele começa a ficar hesitante. Mas recobra a consciência e vai salvá-la. Ele abre a janela e simplesmente se joga do quarto andar. Lá embaixo, ele vai correndo em direção a Kaori. Os trombadinhos atacam ele, mas ele facilmente desvia e lida facilmente com todos. Ele chega em Kaori e pergunta se ela está bem. Ela confirma e rapidamente um dos bandidos vem com tudo com sua moto para atropelar Yuya. Mas para sua infelicidade, Yuya desvia de todos seus ataques. E após isso ele bate com tudo e a moto explode. A polícia chega e prende os marginais. Yuya vai ver como Kaori está. E ela meio que perde as forças e quase cai, mas nosso herói segura ela. Após isso, o líder dos Ogros Vermelhos fica bravo com o irmão de Yuya, já que eles foram presos por culpa dele, e agarra o pescoço do garoto. Mas antes que ele fosse de base, Yuya chega para salvar seu irmão, que após ser salvo, se pergunta o porquê dele ter feito aquilo, já que por anos ele maltratou Yuya. Yuya responde que é bem verdade que ele passou por momentos dolorosos por culpa deles, mas diz que simplesmente não pode esquecer sua família. E nesse momento, os seus dois irmãos começam a chorar de emoção. Após isso, ele encontra seus colegas de classe que o parabenizam e dizem que foi muito incrível o que ele fez. E assim se encerra o vídeo de hoje. Me diz aí o que acharam nos comentários. E aproveitem para se inscrever e deixar aquele like sagaz para dar aquela fortalecida. E por fim, só para os de verdade que ficaram até o fim, deixei um vídeo incrível aqui na tela final. Ele conta a história de Haruto, um garoto que foi de vala e reencarnou em um mundo de fantasia e magia. Ele deu a sorte grande de nascer na família real, mas por seu poder ser além da compreensão daquele mundo, seus pais acharam que ele era um fracote e logo descartam o garoto na floresta. Podem ir lá que está incrível, beleza? Até a próxima e fui!